Então, quero convidá-las para abrirmos a palavra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7 e depois do 12 ao 19. Eu vou pegar aqui o último versículo do capítulo 3, só porque ele faz essa transição. Amém, queridas? Então, Gálatas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. No verso 12 continua: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos orar, irmãs? Pai querido, Pai de amor, graças te damos pela nossa filiação em Cristo. Sabemos que através do sacrifício do teu Filho, ele conquistou para cada uma de nós que estamos aqui essa condição de nos tornarmos filhas do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aleluia! E não há o que temer, porque debaixo das tuas asas podemos descansar, podemos sossegar os nossos corações, podemos erguer os nossos olhos para os montes e dizer: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra, graças te damos pela tua igreja, graças te damos pelo teu povo aqui reunido em torno da tua palavra, Pai, e que sejamos edificadas para que possamos continuar crescendo rumo à maturidade em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou tomar uma aguinha aqui, a gente leu bastante, né? Queridas irmãs, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, nós já estudamos em outras ocasiões, lá na igreja ainda, né, a respeito dessa carta, e a tônica dela é Paulo chamando os Gálatas de volta à sensatez. Tanto que em um determinado trecho aqui da carta, ele chega a chamar os Gálatas de insensatos, ó Gálatas insensatos. Mas por que isso? Porque os Gálatas estavam indo muito bem na sua caminhada cristã. Eles aceitaram a palavra,
eles nasceram de novo, eles receberam a condição de filhos de Deus através da pregação, do labor, do esforço do apóstolo Paulo. Mas agora eles estavam voltando aos rudimentos, eles estavam se desviando da graça de Cristo e se deixando ser novamente escravizados pelos judaizantes que colocavam o cumprimento da lei acima do próprio sacrifício de Cristo, completamente suficiente e eficaz nas nossas vidas. Eles com isso anulavam esse sacrifício. E por isso a indignação do apóstolo, porque eles já tinham caminhado tanto, já tinham avançado tanto, e agora estavam novamente nessa condição, tornando a ser, mais uma vez, escravos da lei, e rejeitando a liberdade que Cristo conquistou para eles na cruz, para eles e para cada um de nós. E nós vemos aqui, queridas, que se a gente for um pouquinho mais acima no texto, no capítulo 3, Paulo diz que pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Queridas irmãs, o que a gente ouve muito por aí, as pessoas falarem, porque todos somos filhos de Deus. Isso não é uma verdade bíblica. Não. Nós somos todos criaturas de Deus. E nós adquirimos essa condição de filhos de Deus através da justificação pela fé em Cristo. Então, esse texto, ele vai falar sobre a herança, né? Ele coloca que o herdeiro, ele é senhor de tudo, mas enquanto ele é menor, ele não pode usufruir da herança. Tem que lhe ser nomeados tutores, curadores, para cuidarem da herança até que ele possa realmente tomar posse dessa herança. E herança, no mundo jurídico, o que é uma herança? É um conjunto de bens que alguém, quando falece, né, quando morre, deixa para os herdeiros. E há toda uma ordem legal de sucessão hereditária. E no direito tem um princípio, né, um direito das sucessões, que chama-se Sazini. Esse princípio é muito simples, ele diz apenas assim, que quando ocorre a morte de alguém, a sua herança ela automaticamente é transferida para os herdeiros. Interessante, né? Automaticamente. É claro que na prática isso não se dá dessa maneira, porque aí há que se abrir um processo de inventário, nomear um inventariante, fazer toda a apuração dos bens para depois finalmente dividir e aí cada herdeiro vai receber a parte que lhe é devida. Mas na vida espiritual, quando que ocorre essa sazine? Quando que essa herança que Deus tem para as nossas vidas é transferida para nós, para que nós possamos usufruir dela, para que nós possamos tomar posse dela? É quando nós atingimos a maturidade, porque enquanto somos crianças, nós não podemos administrar essa herança. Você já sonhou em receber uma herança? Não sei, pode até ser que tem alguém aqui que já recebeu uma herança, talvez não uma herança assim tão grande, mas uma herança, né? Enfim, algum bem, alguma coisa aí que... Eu já sonhei em receber herança, sabia? Quando a gente é mais nova, né? A gente tem tantos sonhos, desejos e projetos, eu ficava pensando, né? Gente, como que eu posso receber um bom dinheiro, né? Para eu fazer isso, para eu fazer aquilo... Ai, se eu recebesse Gente, não que eu desejasse a morte dos meus pais, misericórdia, né? Mas a gente tinha uns devaneios, assim, da juventude, né? Eu, pelo menos, se você não, tudo bem. Ou então a gente pensava, mas se eu ganhasse um prêmio que fosse, né? Eu ia realizar todos os meus sonhos, eu ia dar uma parte para os pobres. Quem nunca falou isso, né? Então a gente fica assim sonhando, né? Em receber essa herança, em receber uma quantia de dinheiro que a gente acha que vai resolver todos os nossos problemas, né? Ou então a gente pensa, mas se eu casasse com um marido rico,
minha vida vai ser uma beleza, né? É só cuidar dos meninos, dar hora para os empregados, ir pro shopping todo dia, né? E vai ser bom demais. Queria falar para vocês que eu ainda não recebi nenhuma herança e também não casei com um marido rico. Mas eu quero dizer para vocês, minhas queridas irmãs, que eu tenho sido ricamente suprida em Cristo, porque Ele é a nossa herança. Nós somos filhas do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, e Ele conquistou e deixou para nós, como co-herdeiros de Cristo, usufruir de tudo que Ele tem para nós, de todas as promessas dEle que estão na Sua palavra. E o que eu quero conversar com você hoje, quem nunca, né, Camila? Pois é que há essa condição para receber a herança. A herança não vai ser entregue na mão de uma criança que não tem capacidade de geri-la, que não tem capacidade de administrá-la. Não. E essa condição é a maturidade. O crescimento, amadas, espiritual é algo que nós precisamos desejar, que nós precisamos buscar com todas as nossas forças. Minhas queridas irmãs, o crescimento espiritual não é algo automático. Não vai ser da noite para o dia, como eu também já cheguei a pensar no início da minha caminhada cristã. Às vezes eu ficava pensando assim, podia acontecer alguma coisa assim, né? Um sobrenatural de Deus, que de repente minha mente, sei lá, acontecesse alguma coisa dentro de mim que me levasse para um outro nível de espiritualidade. Não é assim que funciona. E muitas vezes nós estamos frustradas, infelizes, descontentes. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo apressar esse crescimento, achando que basta, né? Como se o Senhor fosse um mágico, ou então a fadinha que balança lá a varinha e faz uma mágica e nós nos tornamos super crentes. Minhas queridas irmãs, o crescimento espiritual é algo que nós precisamos desenvolver dia a dia. É no cotidiano, né? Então, o tempo, ele não é garantia de crescimento, de maneira alguma. Nós podemos até adquirir uma certa maturidade relacional em relação às coisas da vida, a percepção, mas até a nossa percepção dos fatos da vida, elas têm que estar ligadas e redimensionadas segundo a palavra de Deus. Paulo fala lá em, se eu não me engano, acho que é Pedro, que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, né? O alimento espiritual. Amadas, em Provérbios, no capítulo 20 e 21, diz que a herança antecipada não é bom. E muitas de nós, às vezes, estamos querendo usufruir da herança quando ainda não é tempo. Hoje em dia a gente escuta muito nas pregações, né, falar sobre processos, que há processos de Deus na sua vida, e de fato, há sim. A caminhada cristã ela é uma construção, ela é uma edificação. Não é da noite para o dia, não é num passe de mágica. E é algo pelo qual nós temos absoluta responsabilidade. Debaixo da lei, os judeus eram como crianças. Eles eram prisioneiros da lei, sem usufruir da liberdade conquistada por Cristo. Assim como o filho pródigo, lembram da parábola do filho pródigo? Os Gálatas, eles desejavam que o seu pai celestial os aceitasse como servos, né? Por eles cumprirem com as suas obrigações, por eles fazerem o serviço de Deus. Eles queriam ser aceitos, mas eles ainda estavam vivendo na perspectiva de servos e não de filhos. E aqui eu trouxe uma diferenciação entre o filho e o servo. O filho tem a natureza do pai, ele se parece de alguma maneira com o pai. O servo tem uma natureza completamente diversa. O filho tem um pai,
O servo tem um senhor. O filho obedece por amor. O servo obedece por temor. O filho é rico. O servo é pobre. O filho tem futuro. O servo não tem perspectiva alguma. Vocês se lembram ainda na parábola do filho pródigo, quando o irmão mais velho, ele veio pleitear junto ao pai um cabrito? E qual foi a resposta do pai para ele? Filho, você tem estado comigo esse tempo todo. Tudo que é meu é seu. Ou seja, ele mesmo não usufruía da plenitude que o pai tinha para oferecer abundantemente para ele, porque ele se achava como servo. E quantas de nós, minhas irmãs, ainda estamos assim, nos sentindo simplesmente servas? E nós somos, sim, servas de Deus. Isso é uma honra e um privilégio para todas nós. Mas muito além de servos, nós somos amigos. O próprio Cristo falou isso: já não lhe chamo de servos, mas tenho lhe chamado de amigos. Nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, à medida que nos aproximamos dele e nos afastamos do mundo, daquilo que o mundo tem para nos oferecer e nos escravizar, porque é isso que o mundo faz conosco, minhas irmãs. Eu me recordo aqui da mulher cananeia que foi certa vez aos pés de Jesus, e aí Jesus deu uma resposta até meio... Aliás, no começo ele não deu resposta nenhuma, né? A palavra diz que ele não lhe respondeu palavra, ou seja, ele ficou indiferente ao pleito daquela mulher. Pode parecer um pouco estranho, mas havia um propósito naquilo, porque o Senhor queria mostrar para mim, para você, revelar isso para nós na palavra dele, que esta aliança que no primeiro momento foi feita com os judeus, o povo escolhido, num segundo momento ela foi estendida a todos os que creem. Então é pela fé que nós fazemos parte desta aliança em Cristo. E aí aquela mulher não ficou satisfeita e ela começa a gritar, ela começa a clamar em alta voz. Os discípulos talvez ficaram até incomodados com aquilo ali, achando que o mestre estava passando por algum constrangimento, melhor despachar logo essa mulher. Mas Cristo sabia exatamente o que ele estava fazendo. É claro, ele é Deus. Então aquela mulher, diante da resposta de Cristo, né, a respeito desta aliança, no primeiro momento com os judeus, diz que não era lícito, né, retirar dos donos e dar para os cachorrinhos. Qual foi a resposta daquela mulher? Vocês se lembram, minhas queridas? Ela se prostra aos pés do mestre e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das sobras dos seus donos. Que tremendo isso! Ela estava dizendo: não, eu não quero usurpar a aliança, eu não quero tirar o privilégio, o benefício de ninguém que seja. Eu me contento com o que sobrar, porque tudo que vem do Senhor, ainda que seja uma migalha para mim, é bom e suficiente. Amadas, muitas de nós estamos vivendo de migalhas, das sobras, quando o Senhor tem para nós toda uma herança. E qual é essa herança de Deus para nós em Cristo Jesus? A herança que Deus tem para nós é uma vida plena, é a vida eterna. São as promessas de Deus reveladas na palavra dele. Você já se perguntou por que muitas vezes você tem a impressão que a sua vida não sai do lugar? Você está sempre ali no mesmo estágio, no mesmo nível? Talvez seja, minha querida, porque você ainda está vivendo nessa condição de servo, de escravo, sem poder usufruir das promessas que Deus já colocou todas ao seu dispor. A mesa está posta, o banquete está posto. Vinde, benditos do meu Pai, vamos celebrar e vamos ceiar. Ele já nos deu tudo, amada, pelo seu divino poder. Todas as coisas nos foram dadas. E aí, Paulo, ele continua
com essa temática também em Coríntios, né? Quando ele fala com os coríntios, eu não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque sois carnais. Paulo ele não se satisfaz com que Cristo habitasse apenas nos Gálatas. Ele ansiava ver Cristo formados nele e transformados à imagem de Cristo. É por isso que ele usa essa figura de linguagem de uma mãe que sofre as dores de parto. Paulo era o pai espiritual dos Gálatas. Foi através da pregação dele que aquele povo ali foi alcançado, foi liberto do império do pecado e foi levado para o reino do Filho do amor de Deus. Mas quando eles começam a se desviar desse reino de liberdade, desse reino de santidade, desse reino de justiça, para viver novamente escravizados por leis, pelo legalismo, em outras palavras, Paulo fica profundamente incomodado. Então ele fala, é por vocês que eu sofro novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo já havia dado à luz, por assim dizer, quando da conversão daquele povo. E agora ele sofria novamente essas dores de parto, porque o anseio do coração dele era ver Cristo formado neles. Minhas irmãs, não despreze a orientação do seu pastor, do seu líder, porque eu posso te dizer isso, se ele é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, uma pessoa que tem sido boca de Deus, quando ele traz uma palavra, ainda que seja um pouco mais dura, de exortação, de correção sobre as nossas vidas, não é por outro motivo, senão esse, de ver Cristo formado em nós. Esse é o nosso alvo. Nós somos discípulas de Cristo, nós somos cristãs, não é mesmo? Então, o nosso objetivo a ser perseguido constante e diariamente é nos tornarmos a imagem e semelhança dele. Nós precisamos, queridas, desenvolver o caráter de Cristo, o caráter, porque a palavra usada aqui no texto bíblico para até que Cristo seja formado, esse formado é morfote no grego, e ele está relacionado, esse termo, com a forma essencial e não com a aparência exterior. Porque muitas de nós, às vezes, nos adequamos, não é mesmo? A uma aparência exterior, a um aspecto de religiosidade, mas não desenvolvemos no nosso interior, no nosso caráter, as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Queridas irmãs, eu creio que todas nós conhecemos, infelizmente, crentes que estacionaram, entra ano, sai ano, eles estão sempre do mesmo jeito, é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma luta, não aprenderam a dominar a sua língua, a controlar o seu temperamento, não aprenderam a orar pelos inimigos, a perdoar, a pedir perdão, porque não estão dispostos a desenvolver esse caráter de Cristo. Em Filipenses 2,12, nós somos chamadas, minhas irmãs, a desenvolvermos a nossa salvação. Depois vocês leem lá, Filipenses 2,12, Paulo fala, né, desenvolvei a vossa salvação. Ué, mas salvação não é Cristo que faz, não é Deus que faz? Sim, amadas. O ponto aqui não é em relação à nossa eleição. Essa eleição, ela é incondicional. Ela é fruto da soberania de Deus. Foi Ele que nos escolheu. E quanto a isso, não há nada que nós podemos fazer. Não há nada que ninguém possa fazer. E nem mesmo nós conseguimos quebrar esta aliança. Porque a aliança de Deus para conosco, ela é inquebrável.
Mas há um outro estágio da salvação, e é sobre isso que nós estamos falando, que nós precisamos lutar para desenvolver em nossas vidas, que é a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual. A soberania de Deus não anula de maneira alguma a nossa responsabilidade em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amadas, quando eu me converti, quando o Senhor me alcançou, né, melhor dizendo, uma das coisas que Deus assim falou no meu coração no dia ali em que Ele se revelou de uma maneira poderosa e tremenda na minha vida foi que eu buscasse compreender e tirar, né, esclarecer todas as dúvidas que eu tinha, os questionamentos sobre a minha própria existência, propósito, essas questões que todas nós já nos deparamos, né, já enfrentamos em nossa vida. E o Senhor falou que eu buscasse na palavra, que na palavra eu ia encontrar resposta para tudo. E eu levei a sério essa orientação. E eu estou falando isso aqui com vocês, e Deus conhece a motivação do nosso coração, para encorajá-las, caso você ainda não tenha desenvolvido esse hábito, que você tome essa decisão, porque ainda há tempo de nós buscarmos este crescimento, queridas. Então, assim que eu comecei, né, a frequentar a igreja, enfim, eu comprei uns caderninhos, eu queria mostrar aqui pra vocês, né, esses aqui são apenas alguns deles, né, eu até colava, assim, uns adesivozinhos bonitinhos, né, Viva com Jesus, Jesus é o caminho, né, então esses caderninhos, assim, cadernetas de anotação, e eu sempre levava pro culto, e eu ia pra igreja sozinha, eu fui, assim, a única, né, da minha família que foi alcançada ainda, por enquanto, né. Então eu ia lá para a igreja, sentava lá no meu cantinho, pegava meu bloquinho e tudo que o pastor ia falando eu ia anotando. Eu anotava o sermão, e assim, não tudo, né, assim, transcrevia, né, porque eu tinha que ser taquígrafa para conseguir fazer isso. Mas eu anotava alguns tópicos, quer ver? Deixa eu abrir aqui um para vocês. Olha só, culto de 13/5/2001, quase 20 anos isso, né? Nós precisamos aprender a conviver com as perdas. Quando choramos, tocamos o coração de Deus. Há uma promessa de consolo para quem chora, Salmo 35. O choro é a oração líquida e sementes de fé, Salmo 126:5. A fé é quem causa a transitoriedade do choro para a alegria. E por aí vai. Então, assim, eram pequenos resumos, né? Que não dá para ver, né? A luz. Enfim, que eu fazia a cada culto, a cada escola bíblica. E quando chegava em casa, depois, eu relia tudo que eu tinha escrito. Por que eu estou falando isso, irmãs? Porque isso foi de um valor tão grande para o meu crescimento espiritual, sabe? Isso, assim, me deu uma base bíblica, não é? E eu quero, então, encorajá-las a fazer isso também. Se você ainda não tem um caderninho desses, de estudo da palavra, compre um caderno simples que seja, né, e estude a Bíblia intencionalmente. Eu sei, amadas irmãs, que nós vivemos tempos difíceis, nossas rotinas foram afetadas de uma maneira assim inesperada. Nós temos visto alguns relatos de mulheres que têm se sentido muito cansadas, né, pelas muitas atribuições que nós temos como mães, como profissionais, para quem trabalha fora, como donas de casa, como esposas, enfim. Amadas, mas nada disso, e eu não vou ser condescendente aqui com vocês, nada disso é justificativa para nós negligenciarmos o nosso crescimento e a nossa busca espiritual. A igreja é uma bênção, os pastores, os mestres, os líderes são bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas, os irmãos são preciosidade para a nossa comunhão, para o nosso crescimento, para o nosso encorajamento, né? Para nós chorarmos juntas, nos alegrarmos juntas. Mas, queridas, você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Isso ninguém vai fazer por você. Ninguém. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós ficamos esperando algo assim muito sobrenatural, como a gente já falou aqui mais cedo, né? Acontecer, achando que são esses momentos de sobrenatural
que vão trazer crescimento. Queridas, esses momentos podem até trazer edificação, podem turbinar a nossa fé, experiências, né, que vivemos com Deus, que a gente fica assim, boquiaberta. Meu Deus, isso só pode ser coisa de Deus, que maravilha, que coisa tremenda, como Deus é maravilhoso, como Ele sabe, como Ele conhece, como Ele provê. Mas, amadas, o verdadeiro crescimento, ele não se dá em momentos estanques, não é numa vigília, não é numa live como esta, não é na escola bíblica apenas. Tudo isso, repito, é muito importante porque nos alimenta, nos encoraja, nos dá um norte para nós seguirmos, não é? Mas eu estou falando de algo que é você e o Senhor. Queridos, eu quero abrir aqui meu coração para vocês nessa noite. Eu sei que não tem sido fácil, para mim também não. Eu estava trabalhando até agora há pouco, fui tomar banho rapidinho, me arrumar aqui mais ou menos, para estar aqui com vocês, né? Tive que tirar um tempinho, comecei cedo hoje para poder tirar um tempo para fazer esse esboço. É difícil, é laboroso, eu não estou falando que é fácil, mas é algo que nós temos que nos determinar a fazer. No mês passado, nós nos propomos um desafio, não sei quantas aí acompanharam, né, de fazer a leitura bíblica diária de Provérbios, né, 31 dias, no mês de maio, um capítulo por dia. E eu me propus a fazer um comentário de cada capítulo por dia. Minhas irmãs, e eu falo isso aqui não é com peso não, é para realmente estimulá-las. Não foi fácil. Tem dias que a gente está trabalhando assim 10 horas, né? Ainda tem as demandas das crianças, dos filhos, da casa. Eu sei, mas nós não podemos mais. Nós não temos mais tempo para isso. O tempo urge e o tempo é hoje. De você decidir se responsabilizar pelo seu crescimento. E nos tempos que nós vivemos, nesse isolamento, graças a Deus a igreja aos poucos, né, está retornando. Tem muitas aí que eu ainda não vi lá. Quero ver vocês lá no próximo domingo. A gente está tendo todos os cuidados, tomando todas as medidas necessárias. Mas é muito bom, queridas, a gente poder se ver ali no mesmo local, né, estarmos juntas. Mas, queridas, nós precisamos então buscar este crescimento. E este crescimento, sabe quando que ele vai ocorrer? É no dia a dia da sua vida, do seu cotidiano, sim. Não é apenas em momentos isolados e estanques da sua caminhada espiritual. Por mais edificantes, por mais encorajadores que sejam, é no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que talvez agora a gente esteja enfrentando alguma dificuldade pelo contato muito intenso, né? Enfim, é no trato com os nossos filhos, ao demonstrarmos paciência, em ajudá-los com as tarefas de casa. Outro dia eu fiquei tão chocada, assim, no grupo lá de pais do meu filho mais novo, né? Em ver o desespero de uma mãe, certamente, bom, imagino que não fosse cristã, mas ela estava assim completamente desnorteada, desesperada, a ponto de falar até assim palavras que não convinham no grupo, né? E criticando a escola, xingando o professor e não sei o quê. E aí as outras mães tentando, né, apaziguar, tentando amenizar, até o ponto que ela simplesmente saiu do grupo, de tão transtornada que ela estava, né, de ter que assumir uma parcela da responsabilidade de educar, né, os filhos, de ajudá-los. Amadas, a nossa lida não é fácil, é desafiante, muitas vezes é extenuante, a gente fica cansada, a gente é carne e osso, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite é que quando, à medida que nós vamos chegando a essa plenitude de Cristo em nós, pode vir o cansaço, pode vir as lutas, pode vir os momentos de dúvida e de insegurança, tudo isso nós superamos, porque nós podemos descansar na promessa dele, nas promessas que ele tem para nós, e não são poucas, minhas irmãs.
A palavra de Deus, ela está repleta de Gênesis a Apocalipse, de promessas maravilhosas e grandiosas para nós. No próprio cansaço físico mesmo há promessas. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que estão cansados, eu renovarei as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Então, minhas amadas irmãs, é tempo de nós passarmos para um novo estágio na nossa vida espiritual, não mais de servas, nos contentando com migalhas, mas de herdeiras, usufruindo de toda a herança que o Senhor tem para nós, que o Senhor Jesus conquistou para nós. Nós somos co-herdeiras com Cristo. Nós só viveremos a plenitude do que Deus tem para cada uma de nós à medida que nós abandonarmos a nossa carnalidade, permitindo que o caráter de Cristo seja forjado diariamente em nós, no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa casa, com o nosso vizinho, na nossa igreja, com o nosso próximo. É dessa maneira, queridas. Faça uma análise, vá lá para Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Veja lá o fruto do Espírito. Qual deles tem te faltado? Ou será que todos eles? Amadas, vamos nos permitir ser moldadas por Cristo. Quando nós lemos lá, fizemos menção a Filipenses, quando o apóstolo nos exorta a desenvolver a nossa salvação, o próximo versículo que é aquele que nós conhecemos muito bem, porque Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. O problema é que muitas vezes a gente entende esse versículo da seguinte maneira: a responsabilidade é 100% de Deus, é Ele que vai fazer. Mas uma vez eu repito, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Então, queridas, eu quero encerrar esta meditação com uma frase que eu achei assim bem oportuna, né? Mas antes disso, eu queria que você refletisse como você tem aproveitado, como você tem vivido esse tempo de isolamento, esse tempo em que nós não podemos estar reunidos, né, como gostaríamos de estar, fazendo todas as atividades que costumávamos fazer, mas que você possa assim ser despertada para essa necessidade. E amadas, isso não é um fardo, porque se a gente fica com essa mentalidade, não, tirar um tempo para Deus, não vai dar, minha rotina é pesada, minha rotina é puxada. Comece a priorizar isso na sua vida e você verá a diferença que isso vai fazer. Até a forma de você enxergar o seu marido, ela fica diferente. A forma de você tratar com seus filhos, ela muda. Nós nos tornamos mulheres mais agradáveis, mulheres mais comedidas, mulheres mais sábias, mulheres mais piedosas, mulheres com coração mais perdoador, mulheres menos rixosas, menos insatisfeitas. Porque, amadas, à medida que nós temos comunhão com o Senhor, e uma das maneiras sensacionais de fazermos isso é mergulhando nessa palavra, estudando essa palavra, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, até que cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Eu queria ler esse versículo e nós já vamos encerrar. Lá em Efésios, porque nós somos responsáveis pelo nosso crescimento individual e nós temos também uma responsabilidade como corpo de Cristo. Sabiam disso? Em Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, que estavam fazendo com os Gálatas. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a minha, a sua, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos chamadas a crescer, amadas. Nós somos chamadas a amadurecer. Nós somos chamadas a viver a plenitude que Deus tem para as nossas vidas. A herança já foi transferida. Nós já podemos usufruir dela. Cabe a nós alcançarmos essa maturidade. E eu encerro com as palavras de John Stott. Diz assim: o que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo e de pastores que, trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Que seja assim na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Manancial, que nós possamos, como mulheres de Deus, desejar ardentemente crescer, amadurecer e sermos plenas nele. Na sua igreja também é o desejo do nosso coração que seja uma igreja firme, consolidada, uma igreja que busca se parecer com Cristo, porque nós somos a igreja de Cristo. Deus as abençoe ricamente.